Vamos agora começar a terceira parte aí do nosso resumo. Lembrando que agora vamos começar aqui a parte das gratificações. E adicionais. Bom, as gratificações e adicionais são retribuição pelo exercício de assessoramento, né, chefia, assessoramento, e agora eu não sei como é que se escreve assessoramento. Tá, eu vou arriscar aqui, vocês não riram não se eu escrever errado. Assessoramento e direção. Bom, direção pelo menos com letra maiúscula, né? Esse tipo de retribuição é quando o cara ocupa um cargo de chefia, né? Em comissão, geralmente em comissão. Outra gratificação é a gratificação natalina. Isso aqui num caso de exoneração, né? No caso de demissão, o cara não ganha nada. Mas no caso de exoneração, ele faz jus a 1/12 por mês que ele teve o seu exercício por mês, desde que cada mês ele tenha pelo menos trabalhado com ser pelo menos 15 dias trabalhado no mês. Para a norma, 15 dias considera-se um mês. A outra gratificação, ou melhor, já vai começar agora, os adicionais, o 3, que era a gratificação por tempo de serviço, morreu, né? Nós não temos mais. Então, vamos direto aqui para o adicionais de insalubridade. Aqui no caso aqui, insalubridade, periculosidade e a outra é penosidade. Salubridade. Adicional. Agora, pela prestação de serviço extraordinário, que é o adicional de hora extra, né? Adicional por prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, se o cara trabalhou à noite, né? Lembrando aqui a respeito do adicional noturno, que ele é 25% a mais do que o trabalho diurno. A mais. Botar só um símbolo de mais aqui, diurno. Mais que o diurno. O serviço extraordinário, ele é 50% a mais do que o normal. No mínimo 50% superior. E o adicional noturno, ele tem um caráter que ele vai fazer com que as horas de 10 até 5 da manhã, de 10 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, cada hora tenha 52 minutos e 30 segundos.
Cada hora tem isso aqui, que vai fazer com que nesse intervalo aqui você consiga contar 8 horas, embora só tenha 7. Esse é o adicional noturno. Você tem o adicional de férias, que lembrando também, se o cara for adicionar, exonerado no meio do caminho, ele vai ter um 12avos por mês que ele tenha prestado serviço naquele ano e tenha sido pelo menos 15 dias no mês. Mais uma vez aqui, a lei considera 15 dias, um mês inteiro. A outra gratificação seria a gratificação por cargo. Gratificação por cargos e encargos de concurso público. É quando o servidor público ele é convidado para participar de banca, né, de banca de prestação de concurso, quando é banca de grupo, né, para poder verificar os recursos, né, que o concursando solicitou. Aí vai ser solicitado que aqueles caras que trabalham na área respondam aqueles candidatos que estão entrando com recurso, ou até mesmo da formulação de prova, cargo por cursos. Como essa gratificação, eu botei o nome errado, deixa eu ver aqui o nome certo dela, por encargo de curso ou concurso. Poxa, que mole, que mancada. Por encargo de curso de curso ou concurso público. No caso aqui, o curso ele é convidado para dar aula num curso lá que a instituição esteja prestando, que a instituição federal esteja prestando, ele vai fazer jus a esse encargo, essa gratificação. Lembrando aqui que isso aqui vai ser calculado em horas e não vai poder ser superior a 120 horas por dia, por ano. Ainda ela pode ser acrescida de mais 120, ou seja, podendo dobrar. Mas para o servidor receber essa gratificação, basicamente, ele tem que ser em caráter eventual, não pode ser permanente. Essas atribuições não podem estar contidas nos seus deveres de servidor público, né? Não são inerentes ao seu cargo e não deve atrapalhar o serviço, ou seja, ele irá exercer essas atividades fora do horário do expediente. Agora, você deve lembrar que essa gratificação aqui, um dos pontos dela, o que diferencia dos demais, é que assim como as indenizações que nós vimos anteriormente aí no
no título, no início logo do título, né, do título 3, na seção 1, né, que nós vimos as indenizações, que são ajuda de custo, diárias, auxílio transporte e auxílio moradia. Nós até fizemos a abreviação. Essas indenizações, elas não se unem ao vencimento para compor, no caso, os cálculos de outros valores percebidos, né? E inclusive os de proventos, né, de aposentadoria, não para compor os cálculos de proventos de aposentadoria ou qualquer outro tipo de como vamos dizer assim, de aderência, não seria bem aderência ao vencimento, de incorporação ao vencimento. As indenizações, elas não se incorporam. Essas gratificações aqui, a gratificação natalina, ela tem caráter, simplesmente virou o ano, é pago. Já esses adicionais aqui, todos eles, menos o de férias, desculpa, o de férias não vai entrar nisso, eles agregam aos proventos, né? Eles são usados no cálculo, inclusive a retribuição de chefia, assessoramento e direção, eles também podem ser acumulados junto com seu salário, né? Com seu vencimento. Já a gratificação por encargo de curso e concurso, ela vai ter esse valor indenizatório, ela não vai se unir ao vencimento para qualquer outro tipo de vantagens, e muito menos para compor os cálculos de proventos de aposentadoria. Então, a indenização e a gratificação por encargo de curso e concurso, ela também tem esse caráter de não unir-se ao vencimento para compor os cálculos de proventos. Esse seria um dos pontos que você tem que gravar. Que a gratificação de férias, ela não incorpora o salário, ela é simplesmente um adicional. Já o adicional noturno e o adicional de insalubridade, eles vão ser considerados para aposentadoria, inclusive a insalubridade. Para alguns casos, ela entra uma aposentadoria especial em 25 anos, que é na verdade 30% aproximadamente a cada ano é acrescido, né? Cada ano é contado como 1,4. Existe uma outra situação também que ocorre isso, que é os caras que trabalham com radionuclídeos ou com radiações ionizantes, que se aposentam com um tempo menor. As pessoas que trabalham com serviço perigoso, por exemplo, eletricidade, eles ganham 30% de perigosidade e também a cada ano dele vale 30% a mais. O 30% de 12 meses são 4 meses. Cada ano é contado como 1,4 anos. O que reduz o tempo do cara se aposentar. A gratificação natalina o cara percebe, acumulando sempre o valor que ele recebeu no mês de dezembro, é dividido por 12 e multiplicado por 12, né? Então, na verdade, é uma remuneração inteira. Se for parcial, né? Se for uma parte apenas do ano que ele tiver trabalhado, divide-se divide-se a remuneração que ele tem no mês de dezembro por 12 e multiplica-se pelo número de meses trabalhado. No caso de exoneração, ele faz jus a, por exemplo, se o cara trabalhou 3 meses completo e foi exonerado, ele tem o salário dele, o último salário percebido, né? Vamos botar o último salário dividido por 12 vezes 3, ele tem esse valor de gratificação natalina para receber. A mesma coisa ocorre com as férias. Se ele trabalhou 3 meses
e foi exonerado, ele tem o último salário dele, última remuneração, dividida por 12 vezes 3 e recebe também a título de adicional de férias. Sempre com base na última remuneração. Bom, concluímos assim essa parte do capítulo 2, né, falando aí muito superficialmente sobre algumas das indenizações e algumas das gratificações, aliás, adicionais. Você já deve ter lido a norma e já deve estar só fazendo a recapitulação agora nesse momento. Se você não leu, eu aconselho que você dê uma lida lá no título de vantagens. Ele começa aqui o título 3, no artigo 41, e vai se estender até a parte de gratificação de cargo e encargo, lá no artigo 76. E daqui a pouco nós vamos voltar no capítulo 3 falando das férias. Por enquanto é só.